Também tem muita coisa muito romantizada que falam muito sobre maçonaria sem falar sobre maçonaria. sim. Citam a maçonaria, mas não falam, não entram na essência, porque até mesmo desconhecimento e também porque não é o foco não é falar de maçonaria, né? E tem uma série bem interessante, se não me engano, no Netflix, que é feita da maçonaria na Inglaterra e em alguns outros países, e que tem bastante coisa ali, representam muito, mostram o tempo, mostram a preparação dos irmãos, mas aquilo que seriam os segredos maçônicos não tem nada, né? E é muito interessante essa situação, porque o Kramer estava falando, tem muita coisa, se fala muita coisa boa, muita coisa interessante, que só quem vai entender é quem participa, né? E isso aguça mais ainda a curiosidade sobre um tema que está na nossa volta. Porque o assunto maçonaria, se tu não disser isto é da maçonaria, todo mundo está vivenciando e não sabe o que está vivenciando, né? O TCC do Giovanni foi uma coisa muito interessante, porque tinha gente que não queria entrar, tinha caras apavoradas. Eu levei o pessoal para conhecer o templo maçônico, e daí convidei meus orientadores e colegas de aula, pessoas da família, meus queridos, e fomos... Eu não conheço, levei esse pessoal para conhecer a loja maçônica e contei a história da maçonaria, né? E aí, revestido com a vestimenta maçônica, dentro do ambiente maçônico, falando sobre maçonaria, contando a história da maçonaria. E o curioso de tudo é assim, ó, a maçonaria conta, para quem está em casa, não tem curiosidade, mas não pertence à ordem, ela trata de lendas, na verdade. Ela lida com mitos, lendas e... símbolos, basicamente símbolos. Sim, tem toda uma simbologia para narrar essas lendas. Mistérios e verdades. Isso. E aí, o que acontece? E nessa construção, quando tu faz uma narrativa e tu leva a pessoa para dentro do ambiente e tu fala sobre esse ambiente, e tu conta a história, enriquece e facilita a transmissão de informação. Desmistifica também, mas a ideia não era desmistificar, era contar a história ambientado com a pessoa dentro do tempo, para se ter uma espécie de imersão na história. Então, quando tu está dentro do ambiente... Dá para se dizer que ela se apropria desse histórico, assim, dessa teatralização da história, né? É um grande teatro. Muito baseado também, como também nossa história no cristianismo, Jesus, através das parábolas, transformava aquilo em mensagem, né? E de certa forma a maçonaria também usa a sua simbologia para mostrar a sua mensagem e atingir de uma maneira, digamos assim, muito universal, né? Também os seus conceitos e as coisas todas que são parte do processo. Platão dava suas aulas, né? Ambientado no espaço, e ficava mais fácil para acontecer essa imersão com quem estava ouvindo as suas narrativas ali. Então acontece essa fusão ali da pessoa. Então a pessoa, ela se sente, e nós diminuímos as luzes, nós usamos as luzes da abóbora, e fica muito interessante o tempo, fica muito... E o Platão era um cara muito reflexivo, gostava de repente, até ir pensar dentro de uma caverna, alguma coisa assim, né? A imersão que eu... Uns fazem imersão no banheiro, na banheira de imersão. O Platão gostava de ir para a caverna, né? Vocês querem ver uma coisa que o Mano falou? O Mano falou a respeito de fala de maçonaria sem falar, né? Tem uma série que daí nem fala sobre maçonaria, mas nós identificamos aquela... Eu até já falei aqui no programa, Pilares da Terra, na verdade é maçom, né? Porque o maçom é essência. É uma trama sobre o clero e as influências, as coisas todas. Na verdade, mas é ele transitando, né, pela Europa e construindo. E fazendo reuniões, errando e acertando, tendo seus aprendizes, passando conhecimento, sabe? É o nosso maçom operativo.
É interessante aquela série, e lembrei quando tu falou isso, eu lembrei falar sem falar, né? Falar sem falar. É muito interessante. É uma sacanagem com quem não é maçom, quando uma obra é feita assim, nesse sentido, porque se o camarada não é maçom, o diretor, o roteirista e tudo mais, eles não são maçons, e eles tentam, por exemplo, tem 2 filmes, A Independência ou Morte, filme brasileiro de 72, e Mauá, o Imperador e o Rei também é uma obra nacional, um filme brasileiro, e os 2 filmes têm uma iniciação maçônica. Os 2 filmes, o Mauá tem uma iniciação maçônica praticamente na íntegra, a Independência ou Morte está a exaltação do Dom Pedro num templo maçônico. Eles reproduzem. É com mas o Meira aqui? Eu não me lembro. É Tarcísio Meira. E aí é uma sacanagem, eu digo, com quem não é maçom, porque eles reproduzem. Eu não sei se algum roteirista ou diretor, alguém desses 2 filmes eram maçons, mas aí eles reproduzem. Se ele era maçom, ele não pode reproduzir exatamente. Então ele pode dar algumas pitadas, fazer algumas alterações ali, né? Mas ele não pode botar na íntegra, ele tem que alterar. Tem um juramento em cima, né? E o maçom é muito íntegro ao seu juramento. E aí, e se o camarada não é maçom, ele pegou umas ideias daqui e dali e fez. Tu olhar os dois rituais ali, as 2 cenas que aparecem, os rituais de iniciação e exaltação, tu vê que não é, né? Tem mais ou menos assim, o cara, ele... Lembra vagamente, né? Mas então, para quem está em casa, quiser assistir, então é Mauá, o Imperador e o Rei, e Independência ou Morte. Então, 2 filmes nacionais. E o curioso é o seguinte, na iniciação os camaradas estão de olhos vendados ali, sabe? Então, daqui a pouco, mas aí eles se abraçam, estão iniciando dois cidadãos, viu? E eles se abraçam, estava então, Eu vou aproveitar o ensino do meu irmão aqui e aproveitar muito aqui as ideias do que o irmão Valdoir falou. Realmente, eu sou um suspeito para falar, eu sou um fã de carteirinha do Dan Brown. Eu tenho a história do Dan Brown, de praticamente toda a literatura dele, antes dele se consagrar a partir do principal livro, que foi um clássico, que provocou, digamos assim, muitas discussões da própria Igreja Católica pelo tipo de abordagem que tem, que é o Código da Vinci. Né? Até hoje, né, maçons de alto grau ainda se perguntam, será que Dan Brown era maçom ou ele foi muito bem assessorado? E aqui eu vou aproveitar, né, dentro da sua trilogia Código da Vinci, Anjos e Demônios e Símbolo Perdido ou Inferno, né, que são os principais clássicos dele, existiam 2 livros bem anteriores, chamado Fortaleza Digital, né? O outro até eu não me recordo agora, mas que não tem nada a ver com a história dele relacionado ao principal personagem, né, que é o Robert Langdon, né, o Tom Hanks, que é o personagem que ambienta toda a trama do Código da Vinci, do Anjos e Demônios, do próprio Inferno. Mas para quem curte, eu trouxe aqui, porque tem que provar e fazer ao vivo não é para qualquer um. Então a gente traz aqui uma literatura fantástica de um livro chamado O Símbolo Perdido, também de Dan Brown. Esse livro, para quem não leu, é fantástico, porque ele se ambientaliza em Washington. E Washington é uma cidade que, assim, ela transborda a maçonaria. Né? Inclusive, para quem não sabe, dentro de Washington, dentro daquele grande lago próximo ali onde fica o centro cívico de Washington, né, existe um museu chamado Museu Smithsonian, nos subterrâneos da grande lago, que são de uma cultura absurda. Este livro, O Símbolo Perdido, fica a dica aí, não é spoiler, né? Mas é uma coisa fantástica para quem curte as questões dentro da cultura do lugar, porque tu te ambientaliza com as características da forma como ele descreve de uma maneira espetacular. E para os maçons, uma identificação enorme em relação a isso. Então, trilogia do Dan Brown, né? Código da Vinci, Anjos, Demônios e Inferno, e O Símbolo Perdido. Esse, infelizmente, não tem filme, o que é um grande desperdício, porque seria um filme fantástico. Mas agora a gente também vai puxar um pouquinho a brasa aqui, porque o irmão está se sacudindo aqui. Eu vou dizer assim, vamos falar de Dan Brown, vamos falar de um monte de coisa, a gente pode falar de Templário também, né? Tem um monte de literatura e de filme onde a abordagem maçônica pega a história dos Templários.
Os templários eram os primórdios de uma maçonaria operativa sendo construída? Como é que era isso? Tem muita associação a isto, né? Se associa templários com maçons, com os Illuminati, né? A literatura trouxe toda uma associação de coisas que são próximas, mas não necessariamente estão juntas ou são a mesma coisa, né? São próximas, mas não são distintas, né? Levam a pensar que são uma coisa só e não tem, são três coisas diferentes. Mas o segredo, né? O segredo, o mito que se gera, né? É que faz com que as pessoas associem a tudo isso. Voltando um pouquinho, que eu também sou apaixonado pelo Dan Brown. Olha aqui, esse eu também li toda a literatura dele e tal. Saiu um livro novo, tá sabendo, né? Não sei. Em setembro tem lançamento de Dan Brown, já tem lista só de eu não sei espera nada de Dan pela Brown. Amazon, né? Vou ter que entrar na lista Eu de curti, espera. Mas assim, ó, O Símbolo Perdido é um livro que trata o tempo inteiro, o assunto, o tema do livro é maçonaria. Mas não fala nada. O tema é maçonaria o tempo inteiro. Sem referir. E não faz uma referência sequer. Fala mitos, tipo, tem o Smithsonian, tem como é que é? O grão-mestre. Tem um grão-mestre, tem posições, mas já vão lá para o grau 33, que o cara quer descobrir o segredo do grau 33. Nem os 33 sabem. Na verdade, acho que nem tem segredo, né? Pois é, por isso mesmo. Então tem todas essas questões muito, como eu falei no início, muito romantizadas. E que coisa maravilhosa, né? A pessoa poder ter esse tipo de inspiração e transformar isso de uma maneira lúdica, ao mesmo tempo passar informação, despertar interesse e curiosidade. Como nós que estamos aqui hoje invadindo seu espaço, né? Mais uma noite fria desse inverno nosso aqui de Montenegro. Que não passa, né? Pelo menos com clima seco, né? Muita serração, né? Invadindo seu espaço aqui através dos nossos canais digitais, né? YouTube e da própria Facebook e pelo canal TV Mon HD, canal 6. E se você tem TV LG, o Samsung, você baixa o aplicativo, Valdir. Você consegue ver direto, ou seja, você consegue ter a TV Mon HD 24 horas quase no seu dia, vendo aquelas séries maravilhosas. Uma ótima série. Que maravilha, né? Só falta o Homem de Ferro, aí o Cyborg. Eles estão falando do Dan Brown, mas eu vou fazer para você que está em casa ter uma ideia do que é a maçonaria. Existe um desenho animado que se chama Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é um desenho que foi forte na década, nos anos 2000, mas era um desenho bem interessante. Esse desenho teve picos de audiência no Brasil e nos Estados Unidos e vários países da Europa também. A Caverna do Dragão é um bando de jovens, adolescentes, que se perdem num tempo, caem num buraco no tempo e espaço, um labirinto lá, e caem num lugar que eles querem voltar para a Terra, para a cidade deles, para a vida normal deles. E eles estão vivendo num lugar meio medieval. E eles enfrentam diversas aventuras e eles são guiados, instruídos pelo mestre dos magos. Um baixinho lá que aparece com uma capa, vai ver, né? E esse mestre dos magos, essa história que se passa em desenho, que atraía adultos, muitos adultos assistiam, porque era interessante, tinha algumas lições. Ele foi todo dirigido, ele foi a direção, o roteiro, tudo por um grupo de maçons, pessoas que eram maçons, o diretor, o produtor. O pessoal da arte não, mas o pessoal que fazia todos os roteiros e tudo mais eram pessoas ligadas à maçonaria. Não vou dizer que o pessoal passa uma informação meio assim camuflada de algumas coisas, né? Porque a relação do mestre, olha a brincadeira que o maçom fez, que esse grupo de diretor fez. A instrução, o cotidiano daqueles adolescentes com a relação com o mestre do mago que aparecia de vez em quando e dizia para eles
E eles se resignavam porque eles não conseguiam voltar. Quando eles iam conseguir voltar para a Terra, eles tinham que fazer tal missão para voltar para a vida deles, normal. E aí eles tinham que resgatar alguém, fazer um bem, eles iam fazer esse bem, esqueciam da missão deles, né? E o enredo disso é todo feito com maçons e totalmente baseado em cima do ideal maçônico. Bem interessante. E é um desenho animado, um troço que passa desapercebido, mas no entanto eles brincaram, os diretores brincaram, e durante muito tempo isso não foi percebido. Depois começou a cair ficha, começaram a ver questões, o troço foi ficando muito famoso, o desenho, aí começaram a cobrar do pessoal. Mais uma vez, tu falou de maçonaria sem dizer que era maçonaria. E aí que tem um detalhe interessantíssimo, vou aproveitar o professor aqui, ele vai pegar o gancho porque eu estou largando a bola rolando para ele. Tem minhas colinhas. Que coisa fantástica é a gente chegar num estágio da vida e conseguir fazer as leituras que muitas vezes na infância nos passam daquela forma lúdica. Alice no País das Maravilhas e o Pequeno Príncipe não é livro para criança. O que tu acha, Valdir? Eu confesso que o Alice no País das Maravilhas eu não li, embora o filme passasse assim, algumas coisas. Mas o Pequeno Príncipe eu li. E é uma história maravilhosa. E uma história de vida, uma história de valores, sabe? É uma coisa bonita. Passa sentido nas coisas. Faz sentido. E assim, eu acho que o adolescente, hoje é complicado, né? Fazer adolescente ler, né? Mas eu acho que teria que ler. Sabe? São valores que para nós são muito caros. Eu gosto. Eu li com meu filho. Né? Li com meu filho, fiz ele ler. E aí, o que tu acha? Não sei o quê. Mas eu gostei por causa disso, sabe? E eu concordo contigo, eu tenho essa impressão que para criança, né? É muito mais para adulto do que outra coisa qualquer, pelos valores, pelo sentido da vida, pelo que ele representa. Eu gostei, realmente gostei. Eu particularmente me inspiro muito dentro dessa literatura, porque aproveitando isso a gente traz para a vida, né? Sim. Tem uma cena clássica, né, do Alice no País das Maravilhas, quando ela está falando com o coelho, né, e chega numa encruzilhada e pergunta: coelho, e agora que caminho eu sigo? E o coelho sabiamente diz: depende para onde você quer ir, Alice, né? Ou seja, isso é uma pergunta que a gente faz no dia a dia para cada um de nós, aonde nós queremos ir, aonde temos e queremos chegar, né? Então, quando tu não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Música do... Esse que é deputado, se eu não me engano. Eu não sei se foi ele que compôs, mas ele canta. Esse que é deputado, o Gaúcho. Ele é deputado estadual. Agora esquecemos o nome dele. Mas essa tem uma música muito bonita. É uma fala muito bonita, que é de encontro ao que nós estamos falando, né? Se tu não sabe para onde ir, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Ou a algum lugar, enfim. E aí, mano, fala. Nós temos hoje, então, algumas coisas importantes. Já falamos dos pilares da sabedoria, já falamos do símbolo perdido, e tem um filme muito bacana, que é Em Busca do Tesouro Perdido, né? Que é um filme que fala da famosa lenda do tesouro dos maçons. Né? Também é uma dica aí para os usuários de streaming aí dessas plataformas. Tu está procurando o tesouro do maçom, né? Eu ainda estou procurando, né? Se alguém achou que na maçonaria a gente ia ficar rico, acho que assim, ó, o segredo esse não nos contaram. Não, essa parte do segredo ainda estou tentando descobrir. Mas estamos chegando próximo ao nosso intervalo. Dentro de minutos vamos retornar com a nossa temática aqui, hoje abordando aspectos da maçonaria e a sua influência a partir da sua inspiração dentro da literatura e do cinema, né? Fazendo uma relação dentro de toda a história da maçonaria, dessa curiosidade enorme que desperta e de como a gente tenta tirar através desses filmes bons exemplos de virtude, de companheirismo, de fraternidade, e que vão sempre ser o principal objeto do que a maçonaria tenta buscar, né? Nós vamos voltar daqui a uns minutinhos para poder trabalhar de novo a nossa temática. E novamente aqui, né, agradecendo o espaço de estarmos aqui nessa noite fria do mês de julho, dentro do seu lar, ocupando o seu espaço, levando um pouco de conhecimento, nosso parco conhecimento, né, irmão Valdir?
irmão Fábio, irmão Giovanni, mas que a gente possa ter esse ambiente descontraído. De O irmão informação. Fábio é bem ligado às artes. Tu é bem ligado às artes, né? Tu é um cara bem... A tua esposa também é artista e ele é artista. Diz que quem gosta de artes cênicas é tu aí, né? Eu sou um artista. Eu dou rasteiro em cobra. Mas o Marcelo é verdadeiro artista. Vocês tinham que conhecer a chácara do Marcelo. Velho, o Marcelo faz, tu chega lá, ele fez uma escada. Eu quero ir nessa chácara, Na mas eu casa quero antes tomar um bom café. Não, ele fez uma escada lá. Você tem que ter um cheirinho bom, senão não tem graça. Nós vamos voltar com cheesecake. Nós vamos voltar daqui a um minutinho. Não, mas voltamos já para continuar a nossa segunda parte do nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades. Hoje aqui debatendo cinema, literatura e novamente aqui com esse papo descontraído. Retornamos em breve aí, uma boa noite, já voltamos. E estamos de volta mais uma vez aqui agora para a nossa segunda parte do nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, pela nossa TV Mon HD, canal 6, NET Montenegro, Vale do Caí, através também das nossas plataformas digitais, o YouTube e o Facebook, para o Vale do Caí e ao todo o orbe terrestre, né, Mano Valdoir? Porque com essas plataformas tu vai a qualquer lugar. Tinha irmão que nos assistia de Detroit, né, ao vivo e a cores, assim, né, e outros lugares do mundo aí também acompanhando através das nossas plataformas. E hoje uma temática diferente. Não é um resgate histórico, mas é uma associação que eu acho que o nosso público, assim, os nossos, né, espectadores, internautas ficam sempre motivados, tentando ver dentro do que é a literatura e a cinemateca, pode-se dizer assim, né, o cinema, as histórias, as associações que muitas vezes subliminares, a própria maçonaria ali se faz presente e fica lançando, né, um pouquinho da sua influência, dos seus valores. A tua listinha está grande, tu pode continuar. Não, eu fiz uma cola, né? Eu sou disléxico. Não, é que assim, ó, quando a gente fala de filme, quando a gente olha assim, eu fui fazer uma pesquisa, né? E rapidinho, hoje tarde, assim, no meio do serviço, e achei algumas pérolas, né? Pérolas maçônicas? Pérolas. Por exemplo, assim, o filme Gladiador, o Gladiador de 2000, conta a saga do Gladiador Máximos. Esse filme, ele foi feito pelo diretor Ridley Scott. Ele é maçom, mestre maçom. Não peguei o nome da loja, falhei aqui. E ele queria fazer uma obra em que traduzisse todo o esplendor, todo o ideal maçônico. Qual é o nome do filme? O Gladiador. Olha aí. O Gladiador. Então ele queria traduzir todo o ideal maçônico num personagem. E ele, então, arrumou lá, juntou com o pessoal, redatores
e mais algumas pessoas lá que montou um grupo e passaram a trabalhar, construir o personagem do Máximos, Vou que era contar o um gladiador. segredo agora, posso? E ele, o segredo. Vou contar um segredo agora. Sabia que a trilha sonora é bem audível dentro de lojas maçônicas? Sim, Porque é uma sim. trilha sonora muito Ela, impactante, ele né? teve o cuidado, o Ridley Scott teve o cuidado de buscar dentro do espírito maçônico rebuscou e buscou dentro do espírito maçônico vários detalhes, para construir o Máximos e o filme, toda a obra. Então o ideal dele, o ideal de liberdade, honra, justiça, enfim, lealdade é importante. Então ele botou tudo ali naquele personagem e fez a obra que foi uma obra que foi bem, ficou famosa. Até hoje é um filme que ele é atemporal, tu tá afim de pegar uma inspiração. A cena final é que o cara parte, que ele morre, parte para o Oriente Eterno, que ele está caminhando no campo, boa, tu não tem, né? E eu acho que tem um outro filme que não fala nada de maçonaria, mas diz tudo de maçonaria. Não sei se os irmãos vão concordar comigo. É a saga O Senhor dos Anéis. Ah, sim. A Sociedade do Anel é uma leitura fantástica sobre companheirismo, fraternidade, né, caráter, compromisso, ou seja, princípios maçônicos. Sim. Né? De uma forma fantasiosa, de uma relação épica, élfica, coisas misteriosas, algumas coisas também transcendentais, o enfrentamento entre o bem e o mal e a virtude. Né? Para quem nunca viu ou nunca despertou, estou dando um spoiler aí. Né? A saga Senhor dos Anéis é uma bela literatura do J.R. Tolkien, né? Cujo livro assim realmente é uma coisa bem complexa de ler, merece muita atenção, mas o filme é grandioso dentro do que ele passa de mensagem, sabe? Você sai do cinema extasiado porque vê assim, uma relação de virtude, de companheirismo, que não sustenta, né? E eu preciso contar uma. Não, para quem está em casa, vocês precisam ouvir essa. Porque na pesquisa que eu fiz hoje, não, é para nós todos, até tinha me esquecido, anotei aqui, me esqueci. Eu buscando filmes, né, achei uma pérola. Olha só o nome da obra, é de 1947. Anota e pesquisa e vai olhar esse filme. Não Seja um Otário. 1947. Sabe o que trata o Não Seja o Otário? Trata do cotidiano numa cidade grande nos Estados Unidos, 1947, em que o cidadão teve um problema com o emprego dele. Ele arrumou também uma namorada. Eu olhei, eu não tinha assistido o filme, mas eu achei tão interessante que eu fui assistir o trailer do filme. Aí o camarada arrumou uma namorada que no final deu um balão nele. Ela era uma estrangeira, uma imigrante, e roubou o dinheiro dele. E aí ele ouviu um político numa praça, o pessoal discursava na praça, e o cara dizendo assim: nós estamos perdendo nossos empregos e a nossa identidade para os imigrantes e para os negros. 1957, olha o racismo. Sim, os negros. Tá? Nós temos que enxotar essa gente daqui. E ele veio para casa, e o personagem do filme veio para casa e disse: cara, nós temos que tirar esses imigrantes, esses negros daqui, cara. Nós temos que limpar nosso país. Eu quero meu emprego, eu quero meu país de volta. 1947, Não Seja um Otário. 2015? Olha o nome do filme. Não, eu acho que está mais para 2025. E aí, olha, aí onde é que entra a maçonaria? Onde é que entra a maçonaria? Porque daí no Congresso começaram a haver um murmúrio, já começou a ter uma publicidade dizendo assim que também os maçons são conspiradores. E aí ele parou, e ele já estava com a bandeira participando dos movimentos anti-imigrante negros. E aí ele era maçom. Ele disse: opa, espera aí, mas eu sou maçom. Ele pega, larga a bandeira no canto e volta para casa e fica quieto. No final vou dar spoiler do filme. Assistam o filme, 1947. Cara, isso é uma ironia. Tu está me dizendo que coisas escritas em 1947 têm algum reflexo dentro do mundo atual em 2025? Claro que não. Pode dizer que a Revolução dos Bichos ou 1984 isso aqui
Não tem nada a ver? Não, isso aqui foi o grande arquiteto. Não, isso aqui foi o grande arquiteto que tirou no meu colo. Isso aqui, cara, que eu comecei a olhar isso aqui. Cara, mas isso não pode fazer sentido. Não pode uma narrativa dessas. Aí comecei a pesquisar lá e cara, um filme. E nós estamos vivendo isso agora. A análise superficial dele, né? A análise, olha só, eu nem assisti, mas vou assistir. Mas já gostei. A análise superficial dele, assim, né? Comprei essa ideia, porque daqui a pouco ele. Não, mas um pouquinho. Eu sou maçom. Peraí, agora os caras vão encher. Eu faço parte desse grupo. Mas Se você. eu não me sinto assim, será que essa. Não, eu vou pra casa. E aí ele disse assim, não, mas peraí, isso tá errado? Peraí, o que eu tô fazendo? Né? Quem vai ser o próximo? Ele ainda questiona assim, tá, agora vamos tirar, vai ser os maçons, e quem vão ser os próximos? Ele ainda pensa, olha, interessante, maravilhoso, para 1947, nós vivendo uma coisa... Um dos temas mais atuais e mais atemporais, se a gente pensar, porque se tem a questão principalmente, me faltou o termo agora, não é do racismo, mas é do preconceito. Preconceito puro. Pré-conceito. Sim, puro. Eu não conheço, mas ouvi dizer e julguei antes. Eu tive um pré-conceito. Mas tem pessoas que analisam, porque daí eu comecei a olhar vários, eu estou trabalhando, boto no YouTube, ele tem o YouTube Premium, daí aquilo fica rolando sem comercial e vai rapidinho. Aí eu seleciono, faço uma lista e deixo rodando. Se você tiver YouTube Premium, você roda todo o nosso programa aqui praticamente sem comercial, é verdade? Direto, claro. Eu não tenho mais TV aberta, eu tenho YouTube Premium. Mas isso é uma dádiva. O que acontece? Não terminou com a TV por assinatura. Na minha opinião. Aí o que acontece? Tem analistas que analisam filmes, hein? Tem um pessoal que fala que na verdade o que não está se repetindo agora, esse caso de 46 sempre existiu nos Estados Unidos. Sim, sempre foi uma realidade que eu falei. Ela é mais forte, mas ela vem ela tem uma linha ali, às vezes ela cresce, esse preconceito pode diminuir. O abolicionismo aconteceu primeiro nos Estados Unidos, mas ele continua sendo ainda extremamente forte do ponto de vista de racismo ainda, e a gente tem exemplos recentes de incidentes, vamos colocar incidentes, né? Que ao longo da história moderna, né, de preconceito, de segregação racial, coisas que não são que são tão absurdas de saber que uma cultura como a americana, que tem um valor inestimável dentro do modelo da vida. Meu professor, os Estados Unidos é para a humanidade hoje o que foi Roma na antiguidade. Sim. Seria isso? É isso. Verdade. É verdade. E uma coisa, nós estamos falando em preconceitos, falando em discriminação. Hegemonias. Não, isso eu concordo. Porque existe um conceito, negócio de fala de supranação, não sei o quê. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas existem 5, se tu for superpotência, lembrei o nome. Para ser considerado superpotência, só existe uma superpotência no mundo, que é os Estados Unidos. As outras não tem os 5. Tecnologia, agricultura nós somos. Nós podemos, o resto tudo a gente perde, mas nós somos. Então tem, quem se aproxima mais tem 4, mas os Estados Unidos é 5. Então é por isso que é uma superpotência, né? Então nós falamos sobre isso aí. Eu acho interessante sobre isso aí. E eu acho que essa ideia que às vezes as pessoas não fazem, porque assim, até hoje, o que a gente herdou da cultura greco e romana, do ponto de vista de direito romano, né, cultura, artes, influências, costumes, né, a gastronomia, hoje nós temos a influência americana, só que é uma coisa que as pessoas estão vivendo e não se dão conta que estão sendo absorvidas pela cultura, né? Sim. Os fast food, as alimentações, a cultura, o American Life, né, o estilo de vida americano, tudo isso hoje que se traduz muito da contemporaneidade das relações, verdade. Como assim, a história se repete. Verdade. E se repete justamente como essa bela pérola trazida pelo irmão Giovanni, né? Que realmente dá o que falar. E aí a gente começa a fazer aquele devaneio, né? Revolução dos Bichos, 1984 do Orson Welles, aquela coisa, né?
Tu sabe que eu divaguei ali um pouco sobre os Estados Unidos, mas eu queria falar, usá-los e dizer que eu não acredito em discriminação institucional, como se fala no mundo todo, que por um singelo motivo. Eu fui policial a minha vida toda. E as pessoas dizem que existe um preconceito institucional na polícia. Eu fui comandante, tá cheio de gente dizendo isso. Daí, tá cheio de gente dizendo isso. Eu vivenciei isso, então, eu falo porque, né? Então, aí é o seguinte, o que acontece? São pessoas, não é institucional, são pessoas. Isso é uma das coisas mais importantes, e aí voltando um pouquinho para a maçonaria, todos os meus afiliados e todos aqueles que eu inicio, eu sempre digo uma coisa em relação à maçonaria, mas isso que eu falo para as pessoas, vale para tudo e vem a ser exatamente o que tu está falando. Quando tu for te decepcionar com uma situação, olha para ver se tu está te decepcionando com a instituição ou com as pessoas. Agora mesmo está se vivendo, Brasil, falando rapidamente de política, porque eu não gosto de falar de política, mas só para contextualizar. Hoje em dia está se fazendo uma campanha tipo o Congresso. É o Congresso ou são as pessoas que estão lá o problema? É a instituição, Congresso, política, câmaras e política, ou são as pessoas que estão fazendo a política, o Congresso é abstrato, que estão minadas ou deturpando conceitos? Para não botar mais nenhuma posição. A maçonaria é abstrata. O que é a maçonaria? São os maçons. Né? Mas tem maçom bom, tem maçom ruim, né? Sim. Tem médico bom, tem médico ruim, advogado bom, advogado ruim, chapista bom, ruim, professor bom, professor ruim. Toda caixa de frutas tem uma mais... Sim. Não, mas o teu café é maravilhoso. Bom, aí é tu que está dizendo, eu sou suspeito para falar. Olha bem, o combinado era que nós esperávamos tomar um café hoje. Né? Faz horas que está naquela promessa, né? Te contar. Um dia que eu me trouxe café, tu não veio. Eu vim, mas estava doente. E tu tinha dito que ia vir. É verdade. O programa é ao vivo, pessoal, aqui pelas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook, né? E é a briga também é ao vivo. Então, quer dizer, aqui não tem arranjo, tudo ao vivo. O telefone toca porque o cara clicou que se mandar mensagem, ligou, tocou. Se eu tivesse tomado um café, não precisava estar lendo minha cola aqui. Meu cérebro já está acelerado e já está mais. Agora eu estou lento no pensamento. Mas o cheirinho do café é coisa bem boa, né? O filme Os Três Mosquiteiros, de 2011, direção de Paul Anderson, é uma obra inspirada na peça de Alexandre Dumas, né? Negro. Maçom da loja Olympique, esse eu peguei o nome, né? Foi membro do clube dos Rachichins. Era uma galera que se reunia para fumar xixi. Não, mas o que acontece com o Alexandre Dumas? Ele era maçom e as obras dele, quem leu Alexandre Dumas, né? Então, já leu alguma obra dele, vê que elas são obras muito profundas. Elas carregam em si vários questionamentos, ela expõe valores, são obras que criticam, que expõem, que revelam, são obras assim que tu fica pensando. E Os Três Mosquiteiros, então, o diretor, o Paul Anderson, era maçom e a obra também foi inspirada, assim, foi feito pelos roteiristas a questão, né, o diretor pediu para os roteiristas que explorasse bastante as questões maçônicas. Eu fiz uma relação de obras, eu vou ler bem rapidinho aqui, tá? Há várias obras que todas elas foram feitas por maçons, foram dirigidas ou direção, o roteiro, assim, sempre tem um maçom envolvido nessas obras e dentro delas tem detalhes maçônicos que as pessoas podem procurar se assistirem nos filmes, qualquer um desses filmes aqui, vocês vão encontrar, tem vários... easter eggs, que se chama, que é detalhezinhos maçônicos, símbolozinhos maçônicos dentro dessas obras.
Aliens, o Resgate, de 86, tá? Aliens, o Resgate. De 86, foi o diretor é maçom. Vou ter que ver para descobrir. Tem que assistir com bastante paciência. O Gangster, de 2007, Death Note, que é aquele do livro que o cara escreveu os nomes das pessoas, a pessoa morre. Esse é bem interessante, tem umas coisas bem interessantes. Tem uma parte de um templo maçônico assim, que é bem legal, tem um troço bacana. Face, de 97, Help, de 65, esse Help aqui é com os Beatles, viu? Tem um troço muito interessante maçônico ali. Miami Vice, de 2006, o filme, não a série. Silent Hill. No Silent Hill, de 2012, aparece um painel da loja de mestre. E os caras expõem o diretor botou um painel da loja de mestre numa parede. Bem interessante. E assim vai, né? Tem esses filmes aí, quem gosta de assistir filme, de repente quiser catar os detalhes maçom, vai achar. Tem uns 2 ou 3 aí que eu quero ver. É bem interessante, cara, né? Na verdade, se tu quiser achar, tu vai achar tudo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro irmão Fábio aqui. Todo mundo acha que os maçons são meio exibidos. Sim. Né? São meio assim, onde é que tu tirou isso? meio que o meu reizinho da barriga, aquela coisa, fica usando aqueles botãozinhos, aquelas coisinhas de gravata. Nós estamos quase no final, hein? Só para te dar um alerta aí, tá? Final do quê? Ele já avisou, 5 tá quase no minutos, fim. Sério? Vou ter que pedir mais 2 horas de gravação? Eu nem comecei a falar. É para o maçom se identificar para outro maçom? O que é? Eu tenho uma definição interessante depois. O que é aqueles pins, aquelas coisas que os maçons usam assim, né? Com os compassos, aquelas coisas atravessadas? Pois olha, eu vou te dizer que pouquinho eu quero ser identificado sem berrar, mas todo mundo está vendo e alguns perguntam. Só que cria alguns problemas, porque muita gente curiosa te pergunta coisas sem saber o que estão. Eu usei bastante tempo. Bastante tempo no meu crachá de serviço eu tinha um pinzinho no cordãozinho do crachá. Por algumas vezes me perguntaram, mas normalmente quem identificava e perguntava já era irmão. Claro que sim. Já era irmão. Ou vou perguntar, o que é isso? O que é isso? Todo mundo sabe. Sim. O símbolo maçônico está aqui, está estampado, todo mundo conhece. Universal, né? E aí quando bate a curiosidade, muita gente tem a curiosidade de perguntar, mas às vezes não tem a intimidade para te perguntar, né? Já o irmão tem aquela tranquilidade por afinidade de irmandade de te dizer, vem cá, tu também é. Como é que é o nome daquela avenida lá de São Paulo, lá 23 de março, 25 de março, como é que é? Pode comprar um pin lá, botar e passar para o maçom, então? Sim. Só que se algum maçom te perguntar a respeito, tu vai saber responder certo se tu não for? Eu acho que não. Interessante, né? Entendeu? Aí até os termos que tu vai utilizar vão te denunciar se tu não souber o que tu está falando. E se tu souber, tu vai falar correto, mas só quem for maçom do outro lado que vai identificar e poder te Uma responder. vez eu estou conversando com uma pessoa e aí surgiu o assunto de maçonaria e tal, e ele me perguntou, tipo, sim, esse tipo de coisa que a gente não esconde, né? Não tem problema. Não tem porquê. Daí o direto também, onde é que, qual é a tua loja e tal, não sei o que tem daí. Aí ele começou a falar algumas coisas assim que eu não encontrei muito sentido e tal, daí eu fiz uma pergunta para ele e ele sentiu a maldade. Ele olhou para mim e disse assim, mas vocês ainda permanecem assim? Nós já deixamos? Eu, não, a gente vai meio demodê e tal. Mas, sabe, são coisas... Cara, a minha mulher usa minhas redes. Né? A minha mulher usa meu telefone, meu computador lá, não sei o que. Daí uma vez, mas há um tempo atrás, quando começou o Facebook e tudo, eu fui participar de um grupo maçônico no Facebook. E o cara veio me mandar uma mensagem. Sois maçom? E aí minha mulher pega meu telefone e olha assim, ela quis ser agradável, claro. Sou sim. Foi muito
muito engraçado. Vindo Quem aqui. que respondeu isso aqui? Agora, Já fui eu. Só citando, eu acho que eu contei um tempo atrás, em outro programa aqui, quando eu vim, divertido. a questão do símbolozinho. No carro, por exemplo. A minha esposa uma vez saiu, o meu carro estragou lá na rótula da Antártica, o carro. Tem as vantagens. E ela estava empenhada, o carro estragado no meio da rótula. Não levou 2 minutos, encostou um carro. O cara disse, opa, minha cunhada, eu vou te ajudar. E ajudou, porque reconheceu o símbolo no carro. Não é reconhecer o carro. Depois é que ele ficou sabendo que o carro era meu. Mas e foi uma ajuda ali. A melhor definição que eu tive foi de um irmão muito, muito caro, que me é caro, participou muito da minha formação, da minha história maçônica, que ele disse, esse PIN aqui não é para você se apresentar ou se abrilhantar, é para você, toda vez que você enxergar, saber que você tem um compromisso. Ah, interessante. Ou seja, um compromisso ético, moral, de você fazer valer aquele PIN. E realmente é uma forma muito importante. Até eu fiquei pensando, tá, mas eu tenho que botar as patinhas aqui para cima ou para baixo? Ele disse, depende de como você se enxergar. Né? Ou seja, é uma definição muito bonita, né? Dessa coisa que a gente tenta transmitir, de que os maçons não são esse bicho de 7 cabeças, são pessoas normais, pessoas da sociedade, pessoas com envolvimento com cultura, que têm um coração, que têm um espírito de patriotismo muito arraigado e que vivem em prol. Tá, o programa está encerrando. Então quem está em casa sabe que a gente usa um pinzinho com um esquadro e um compasso. Para você que está em casa entender, são 2 ferramentas e uma significa, tá? Justo, justiça, e a outra significa perfeição. Então uma significa, um simboliza a justiça e a outra a perfeição. Você em casa, que não é maçom, imagina qual dos 2 símbolos, coloca lá nos comentários, a gente responde para vocês qual significa a justiça, na sua opinião, e qual significa a perfeição das 2 ferramentas, do esquadro e do compasso. Ajudar um é esse que é retidão moral também, né? Tem uma ajuda para tem muita ajuda agora, né? Não, mas é bem simbólico, é bem resumido, mas dessas 2 ferramentas, qual significa, na sua opinião, qual significa justiça e qual perfeição? Mas... Voltando àquele meu PIN no crachá, era exatamente essa visão, para avisar para todo mundo e principalmente para mim mesmo que a minha conduta ali era de lealdade, humanidade e fraternidade. Tá? Bonito isso, Marcelo. Mas é isso mesmo, a minha conduta ali, e hoje a minha conduta sempre se pautou pelos princípios. E aí vem aquela história, o maçom a gente já nasce, nem sabe, mas já nasce porque traz de berço os princípios. Claro que alguns a gente nem tem tanto assim, mas tudo bem. A gente ensina depois com o tempo. A gente ensina com o tempo. Dizer que você é justo, você é correto, você tem boa índole, você é bom pai, isso não é motivo de luxo, isso é obrigação. Obrigação de todo mundo, é compromisso. Então você ser maçom é você ser uma pessoa íntegra e entrar dentro de uma ordem que vai lapidar, que vai aperfeiçoar isso de uma certa forma, né? Mas assim, os princípios éticos morais fazem parte da educação da criação, né? Da herança de pai para filho, do conhecimento, dos princípios que a escola transmite, mas fundamentalmente da ética e da moral, que as coisas que são importantes, que tem que ser a base da sociedade de tudo, e que a gente que tem que procurar manter dentro daquela linha, né? Estamos já nos aproximando, já próximo do fim do nosso programa, né? Acho que até já deu o horário. Eu acho que estamos ao vivo aqui ainda, né? Pelo meu horário. Mas eu vou provar aqui que eu tinha uma literatura que eu já tinha outras vezes citado, que é esse livro aqui que você encontra, né? Maçonaria. E não falamos. Os Segredos Perdidos da Maçonaria. É um livro encontrado em literatura, em loja convencional, livraria convencional. Ele conseguiu achar os segredos perdidos? Não conseguiu, mas a literatura é boa e esclarece uma série de coisas, desmistifica outras e ao mesmo tempo é divertido para quem gosta
é um livro para maçons e para não maçons, né? Então eu acho que isso é uma coisa que... O maçom gosta dessas tretas, né? Se a gente quiser dar livro para maçom, depois tem uma literatura um pouquinho mais, não vou dizer mais pesada ou mais picante, mas um pouquinho mais intuitiva, né? Que é o Florac, né? Aí nós vamos para uma coisa Um muito livro mais muito bom específica. é o livro de Irã, né? Também. O livro de Irã. Muito bom, muito bom. Mas vamos deixar uma dica de spoiler agora no final. Mas é tudo contigo. Só aquela ideiazinha. Quem lembra de um cantor que eu conheci primeiro como cantor, como compositor, já falecido, Zé Rodrigues. Acho que todos nós conhecemos, né? Né? Brasileiro. Assim como se tem vários outros autores, nós temos um autor de livros, um escritor com livros, e os livros dele são infanto-juvenis, a gente não falou nisso, que é aqui de Montenegro, que é nosso irmão da loja Cidade de Montenegro, e que os livros dele, eu não consegui terminar de ler o último ainda, porque por falta de tempo. Tem um irmão que vai se retorcer dando risada, o Marcelo não tem tempo nunca. E que é o Oliver. Não, o G. Oliver. A G. Oliver. É. Ele tem vários livros e estão na Amazon. Tá, e o Roberto Carlos Cardoso também é um escritor. E a Caixa Amarela é uma bela de uma música também. Também, bom, é. 20 segundos para as suas considerações finais, para nós despedirmos, que a nossa segunda-feira está chegando ao fim. No final, nem Para não atrasar os outros, boa noite. Mano, Valdomiro, suas considerações finais. Boa noite. Cortou. Cortado.